Gente, um caneta aqui. Boa tarde. Vou pegar uma caneta aqui. Boa tarde. Hoje é o último dia da live sobre Oséias, capítulo 11. Uma bagunça. Pega uma caneta aí pra mim. Não. Boa tarde. Último dia de Oséias. Amanhã a gente começa Joel. E vamos fazer um resumão aqui hoje. Que o livro de Oséias foi impactante, viu? Baixar um pouquinho a música. Esse novo álbum da Gabriela Rocha tá massa, né? Então vamos lá. Da Érica. Querida. Hoje é dia 18/7. A gente vai ler o capítulo 11, 12, 13 e 14 de Oséias. E hoje a gente termina o livro de Oséias. O bom da gente ir devagar assim é que você começa a memorizar. Eu duvido que você vai esquecer que o livro de Oséias tem 14 capítulos. E que ele é o primeiro livro dos profetas menores, como a gente estava aprendendo aqui, né? Então a gente tem a Bíblia dividida em 2 testamentos, o Antigo e o Novo. Um total de 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. Olá, Aurélio. Olá, Cleverson. Olá, gente. Tô aqui muito feliz, que sorriso de orelha a orelha, porque eu passei na prova, eu já sabia que eu ia passar, mas quando você vê lá escrito, candidata aprovada, isso dá alegra o nosso coração, né? E aqui nós vamos terminar, né? Então, o resumo é que a Bíblia ela tem 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo. O Antigo Testamento tem várias divisões. Primeiro a gente tem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois a gente tem 12 livros proféticos, que é Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esté. Esté acaba os livros históricos. Depois a gente tem 5 livros poéticos, que aí é o que a Sabrina falou: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que são os 5 livros que foram escritos em forma de poesia, né? E depois a gente tem 17 livros proféticos, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Eu escolhi estudar com vocês os profetas menores porque são livros menores mesmo, não são... porque os profetas menores são de menos importância, não tem nada a ver. São porque são livros menores. O máximo de capítulos que você vai encontrar entre os profetas menores é 14 capítulos, que é o livro de Oséias e, se eu não me engano, o livro de Miqueias. Mas os outros, a maioria tem 1, 2, 3 capítulos, 4 capítulos, como o livro de Jonas. Então a gente vai estudar aí nos próximos dias esses livros. E a gente, no livro de Oséias, percebeu que era uma palavra profética, em que Deus mandava Oséias se casar com uma prostituta, à semelhança de Cristo e a igreja. A família de Oséias representava nitidamente o que estava acontecendo naquele tempo, e a gente viu que essa palavra é muito atual. A gente lendo o livro, a gente percebe que não é muito diferente nos dias de hoje. De o povo deixar o seu marido, o povo deixar o que tem na sua casa e ir atrás das ofertas dos amantes. Vender o seu tempo, vender a sua pureza, ser seduzido por coisas que não são coisas do seu marido.
A gente viu aqui semelhança entre Cristo e a igreja, a semelhança entre uma mulher de fato na vivência do seu marido. E aqui a gente vê nitidamente, né, não só na palavra, como Deus se relacionava com Israel. Israel era a esposa infiel e Deus o marido que sempre buscava reconciliação e demonstrar amor por eles, né? A gente começou lendo o livro de Oséias e eu não sei você, mas todas as vezes que eu leio esse livro, eu fico chocada, porque toda vez que você lê, principalmente se passar muito tempo, parece que é a primeira vez que você tá lendo, né? Eu sei que a maioria de nós tem um contato muito próximo com a Bíblia, né? Nasceu num lar cristão, seja católico, seja evangélico, protestante, seja lá como for. E você tem contato com a Bíblia. Só que muita gente, às vezes, também nem nunca ouviu falar nos livros dos profetas menores, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. No primeiro dia a gente estava aqui e teve um rapaz que falou assim, eu nunca ouvi nenhum desses nomes. E não é difícil, por quê? Porque primeiro que na igreja é muito difícil alguém ministrar palavras dentro desses livros e eles são muito pequenos, né? Então assim, às vezes você passa 2 páginas, você já passou 2 livros desses, porque eles são bem pequenos, estão no final do Antigo Testamento. Bom, vamos lá para a leitura do capítulo 11. Qual que é o motivo? O motivo dessa leitura é a título de conhecimento. Existem muitas revelações por trás desses textos, muitas. E se a gente quisesse acessá-las, a gente deveria ficar horas aqui, pegar outros livros para ajudar nos estudos, mas é a título de conhecimento. O que eu quero é que você saiba que isso existe dentro da Bíblia. Para que quando alguém te disser algo a respeito da Bíblia, você saiba que aquilo está ali. Eu tenho certeza que se alguém dissesse para você, antes de eu ler aqui, que existe um homem na Bíblia que Deus mandou ele casar com a prostituta, você ia, nossa, misericórdia, eu nunca ouvi falar isso, é mentira, só pode ser mentira. Só que você nunca leu. E aí quando você lê, você já tem conhecimento. Você entende por que Deus fez isso. Você entende que não há nada de novo debaixo do céu. Você entende que o que está acontecendo no mundo hoje sempre foi assim de alguma maneira. Sempre foi assim. E a gente se identificar. Por quê? Porque do mesmo jeito que Israel foi infiel ao seu marido, a gente às vezes tem negado também aquilo que ele tem chamado. A gente leu aqui que o povo perecia por falta de conhecimento, porque não lia, porque se ocupava com tantas coisas, tantas ofertas dos outros povos, adorava outros deuses, em vez de adorar o único Deus verdadeiro. Deus chamava eles, trabalhem para mim, me sirvam e eu vou sustentar vocês. O que eles queriam? Eles não queriam trabalhar para Deus, eles queriam trabalhar para os homens. Eles não queriam a Deus como seu rei, eles queriam um rei como os outros povos tinham, um rei homem. Deus queria que o povo tivesse somente a ele como rei, somente a ele como patrão, somente a ele como pai. Mas o povo insistia em vender os seus talentos para o mundo. É quando Deus te chama para viver algo e você diz, não, eu não posso deixar minha CLT, porque como que eu vou me sustentar, sendo que quem te sustenta é o Senhor? Quando Deus te chama ou te manda fazer alguma coisa e você fala, eu não tenho dinheiro para isso, ou eu não posso, ou eu tenho medo, você não está confiando no seu marido. Ele é o seu provedor. Ele é o quem cuida de você em toda e qualquer situação. Ele te chama para viver uma vida com ele, uma vida de intimidade com ele, só com ele. Bom, vamos lá. No capítulo 11, a gente começa lendo assim, o amor de Deus e a ingratidão de Israel. Quando Israel era menino, eu o amei. Isso é Deus falando. E do Egito chamei o meu filho. Fala do êxodo, lá, de quando o povo saiu da escravidão de Faraó. Quanto mais eu chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Eles sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura.
Mas fui eu que ensinei a Efraim a andar. Tomei-o nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltaram para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusaram a voltar para mim. A espada cairá sobre suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim e são chamados a dirigir-se para o alto. Ninguém o faz. E são chamados a dirigir-se para o alto, mas ninguém o faz. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo a Israel? Como faria com você o que fiz com Admar? Como poderia fazer de você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim. Toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Sou o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Seguirão o Senhor, que rugirá como leão, e quando ele rugir, os filhos tremerão, virão do ocidente, tremerão como passarinhos, virão do Egito, como pombas, os da terra da Síria. Eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentiras, a casa de Israel com engano, mas Judá ainda está do lado de Deus e permanece fiel ao seu santo. A gente viu aqui que existe um contexto histórico, tá? Em que as 12 tribos se dividem em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Judá se tornou um povo com 2 tribos e Israel outro, com 10 das tribos de Israel. E Israel se contaminou, se tornou infiel, mas Judá permanecia fiel. Judá permanecia fiel. E aí o Senhor vem falando assim, que Judá permanece fiel, mas que ele quer Israel de volta, porque Israel se separou das outras tribos e se tornou idólatra. Buscava todas as bênçãos fora da casa de Deus. A gente aprendeu aqui, se você voltar e ler, ou ver as outras lives, você vai ver que o povo estava vivendo uma tremenda prosperidade. Só que eles não respeitavam nada. Não existia leis. Eles roubavam as coisas uns dos outros, pegavam as mulheres uns dos outros. Não existia nenhum tipo de pudor, não existia nenhum tipo de respeito. Os filhos não respeitavam os pais, era realmente um caos. Aquele povo estava vivendo realmente um caos. Hoje a gente tem leis que faz com que as pessoas não andem de qualquer maneira no trânsito. As pessoas respeitam os limites das casas, dos portões dos outros. Agora você imagina. Eu não sei como foi aqui, mas eu me lembro de uma época em que os policiais fizeram greve e não tinha mais policiais. Eu não sei se isso foi só no Espírito Santo. Eu sei que os policiais fizeram greve, se tornou um caos a cidade, porque eles sabiam que não ia ter punição. Então, aquele povo perdeu o temor de Deus, não tinha leis naquele país, e um estava prejudicando o outro. Era mentira, era infidelidade, era julgamentos, era adultério, era idolatria, era tudo de ruim que você pode imaginar. Imagina uma sociedade sem respeito de ninguém por ninguém. Você podia estar andando na rua e alguém com um pedaço de pau vir pra cima de você querer te bater. Sabe? Era terrível a situação que eles viviam. E isso estava entristecendo a Deus. Porque aquele povo, eles estavam vivendo sem regras, sem o temor de Deus. Se esqueceram da lei de Deus. Se esqueceram das regras de boa conduta. Se esqueceram dos mandamentos. Se esqueceram de tudo. Só que aí se levanta um profeta. E esse profeta Oséias, ele começa a falar em nome de Deus para o povo, dizendo: voltem-se para mim, eu amo vocês. Eu quero restaurar vocês, eu quero sarar as feridas de vocês. Eu acho interessante que as pessoas acham que o mundo hoje tá um caos, né? A questão aí de
de homossexualismo, criminalidade, traições, separações, filho matando pai. Gente, acredite, não é nem perto do que era antigamente. Não é nem perto do que era antigamente. Para você ter uma ideia que quando Abraão entrou em uma cidade, ele disse: eu vou falar que a minha mulher é minha irmã porque eles vão me matar por causa dela. O jeito que as pessoas resolviam as coisas antes era tudo no tiro, porrada e bomba. Não tinha essa de conversar, vou te processar, eu vou te... Nada, não. Era tudo na ferro e fogo. Tanto que quando você vê Jesus chegando e mudando o contexto dele, dizendo: vocês dizem que era olho por olho e dente por dente, não é não. Vocês têm que entender que não é olho por olho e dente por dente. Vocês têm que aprender o que é amor, o que é a misericórdia. E se vocês olharem a nação brasileira, o que ela é de abençoada, o que ela é de organizada em relação a muitos outros países do mundo, você vai parar com esse contexto de que, nossa, o Brasil é o pior lugar do mundo, o Brasil tem muitos corruptos e não sei o que, até porque o governo é só reflexo do cidadão brasileiro. Essa semana mesmo passada eu tava conversando com um hóspede aqui sobre o fato de eu estar tirando carteira. Ele falou assim: eu vou tirar a minha, mas eu vou pagar R$1.000 a mais pra eu poder não precisar, pra eu não correr o risco de reprovar. Aí eu falei com ele: tá tudo bem, você só não pode reclamar dos políticos, né? Porque isso é muito comum. Compra carteira de motorista, suborna o policial, né? Isso é muito comum. Só que a gente está acostumado a julgar o outro e a esquecer que a gente também, em algum nível, a gente é corrupto. Qual que é o nível da minha corrupção? Esse negócio de corrupção é interessante, que eu aprendi com o Pablo, ele explicando o que é corrupção. Cada metal tem a temperatura em que ele se corrompe, que quer dizer o quê? Que altera a forma dele natural. Então, assim, o ferro ele tem um nível em que ele é corrompido, que ele derrete. O ouro tem um nível, o aço tem outro nível. Então, quanto mais resistente eu sou, mais tem que ser a pressão exercida sobre mim para que eu corrompa. Corromper é o quê? Eu negociar meus valores. E tem gente que não vai se corromper por nada, ou independente da pressão. Mas tem gente que, se colocar pressão nele, ele tá negociando qualquer valor, ele tá se vendendo, ele tá... Entendeu? O que a gente precisa se preocupar é em não ser essa pessoa. Em não ser essa pessoa. Guardar o nosso coração e a nossa fidelidade a Deus para que, independente da proposta, a gente não seja corrompido. Mas na medida em que a gente tem determinado tipo de atitude, a gente não pode cobrar nada de ninguém. Tanto é que quando a gente lê aqui, ó, olha só o que ele diz. Não castigarei a filha de vocês. Isso aqui é Deus falando com os homens. Eu não castigarei a filha de vocês que se prostituem, nem as suas noras que adulteram, porque os próprios homens se retiram com as meretrizes e oferecem sacrifícios com prostitutas cultuais. E o meu povo não tem entendimento e corre para a perdição. O que ele está querendo dizer? Às vezes você, homem, quer que Deus julgue ou condene as mulheres do seu tempo. Mas como que você não está cumprindo o seu papel de homem e quer exigir santidade ou fidelidade de alguém? Então, às vezes, um não está cumprindo o seu papel e abre uma porta de maldição dentro da sua casa. O homem é o teto do lar. Não existe tipo, é só um culpado. E não existe justificativa para o que é errado. Só que Deus disse para eles: não me mande castigar as mulheres, porque elas estão se prostituindo ou estão adulterando. Porque vocês, homens que deviam cuidar das suas mulheres, vocês são os primeiros a sair com as meretrizes, com as prostitutas cultuais. Dentro dos cultos religiosos, vocês estão se prostituindo. Estão vendo pornografia.
Mateus 7 é isso, o Aurélio falou. Por que você repara no cisco que está no seu irmão se você tem uma viga nos seus próprios olhos? Exatamente. A gente precisa, se a gente melhorar e transformar nós mesmos, a gente já está fazendo uma grande contribuição para a sociedade. Até porque a gente só pode mudar nós mesmos. Continuando aqui no capítulo 12. No capítulo 11, numa das mais belas passagens de toda a Bíblia, Deus fala sobre o grande amor que ele tem pelo seu povo. E Deus promete que não viria com ira sobre eles, apesar de tudo que eles fizeram, apesar de tudo que nós fazemos. O Senhor ainda promete o seu amor, a sua fidelidade. Ele promete curar as nossas feridas se nós ainda buscarmos a Ele. Do versículo 12 até o final do capítulo 11, o profeta acusa Israel de não saber ao certo com quem deveria se aliar. Israel perdeu o bom senso. Foi corrompido pelos erros, pelo culto a outros deuses. E aí, eles não sabiam mais, estavam perdidos. E quando a gente se afasta de Deus, a gente se perde mesmo. Vamos continuar aqui, capítulo 12 de Oséias. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste o dia inteiro. Multiplica mentiras e destruição. Faz aliança com a Síria, mas o azeite é levado para o Egito. O que ele tem de bom? Ele leva para fora, para uma nação estrangeira. O que ele tem de bom, ele leva para uma nação estrangeira. O azeite, a unção, ele tira do meio dele. E já não sabe mais com quem se aliar. O versículo 12 em diante. O Senhor tem uma controvérsia com Judá. O castigará Jacó segundo a sua conduta. E lhe dará o que merece por seus atos. No ventre, Jacó pegou um calcanhar de seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com o anjo e venceu. Chorou e pediu que o abençoasse. Em Betel, encontrou Deus. E ali Deus falou com ele. O Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu nome. Quanto a você, volte-se para o seu Deus. Siga o amor e a justiça. E espere sempre no seu Deus. Aqui ele está fazendo um relato de quando Jacó encontrou com um anjo. Vocês lembram dessa história? E tem até aquela música que a gente conhece, né? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. Essa é uma música muito conhecida, né? Jacó segurou o anjo e não liberou. Ei, Elaine, boa tarde. E aí ele segurou o anjo e não deixou ele subir enquanto ele não abençoasse. Então Deus está falando, volte-se para o Senhor. Ele é o seu Deus. Ele te ama, ele cuida de você. Siga o amor e a justiça, vai ser sempre o apelo de Deus em qualquer geração. Deus está nos chamando para seguir a justiça. Deus está nos chamando para seguir o amor. É o amor que cura, é o amor que transforma, é o amor que vai fazer com que nós sejamos conhecidos como filhos de Deus. É o amor ao próximo. É a tolerância, é a paciência, assim como ele tem com a gente. Porque as pessoas nunca vão ser perfeitas. Elas nunca vão ser perfeitas. Nós não somos perfeitos. Ninguém vai ser perfeito. Só Deus é perfeito. Também te amo, Elaine. Também te amo. Ei, Juliene, tudo bem? Então, a gente precisa entender que assim como Deus tem chamado Israel de volta para ele, eu sou o seu marido, eu sou o seu provedor. Siga a justiça, siga o amor. Eu tenho vida para você, eu tenho cura para suas feridas, eu tenho alívio para sua alma. Eu quero te dar um fardo leve e suave. Por que que você insiste em sair da minha presença? Por que que você insiste em trocar o seu tempo, em trocar os seus talentos que eu te dei para dar para pessoas que não vão valorizar aquilo que eu te dei? E aí a gente quer fazer sozinho, quer fazer na força do nosso braço, e aí a gente se mete em enrascada, e aí a gente não deixa Deus fazer do jeito dele.
Porque a gente não confia. Versículo 7. Como mercador que tem nas suas mãos uma balança desonesta e ama a opressão. Efraim diz: certamente fiquei rico, encontrei muitas riquezas em todos esses meus esforços. Não encontrarão em mim nenhum delito, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor seu Deus, desde a terra do Egito, e ainda os farei habitar em tendas como nos dias de festas. Para você ver como que Deus, ele, apesar de todos os nossos erros, ele continua fazendo promessas. Eu farei de vocês uma grande nação, eu farei vocês habitarem em tendas, eu vou cuidar de vocês, eu sou o seu Deus. Desde quando vocês estavam no Egito, eu sou o seu Deus. Deus não está falando de um povo que não era convertido, não. Deus não estava falando de pessoas que não o conheciam. Deus estava falando de gente que tinha uma caminhada longa com ele. Israel era o povo de Deus. Assim como eu e você, nós somos filhos, nós somos amadas, nós temos uma longa história com ele. Só que em algum momento da nossa vida, novamente, a gente sai dos trilhos. Só que o que você precisa entender é que o amor dele não muda. Você saiu, eu saí, e quando a gente sai, a gente se machuca, a gente se fere. E ele tá aqui de volta, ele tá dizendo: vem pra mim. Que quando você vier, o nosso plano junto continua. É um povo que já tinha história com Deus. E aí você acha que estamos falando de gente que nunca tinha ouvido falar de Deus, que está se vendendo, que está trocando a presença dele por outros prazeres, que está adulterando. Não, é gente que conhece Deus. É gente que viu uma vermelha abrir. É gente que já viveu experiência com o Senhor. É gente que já confessou Jesus como seu Salvador. É gente que já tem intimidade, já viu Deus falar no íntimo. Porque algumas pessoas pensam que as pessoas que pecam é porque não conhecem a Deus. Pelo contrário. Israel tinha vida com Deus. Israel sabia quem era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Israel já tinha vivido coisas incríveis, maravilhosas, tinha sido tirado do Egito com mão forte. Eles conheciam a Deus. E muito mais a revelação de Deus do que nós temos hoje, muito mais. Porque Deus falava com os seus assim, face a face. E aí você pensa que precisa de quê para uma pessoa abandonar a fé? Precisa de quê para uma pessoa ser seduzida pelo mundo? Precisa só estar vivo. Precisa só estar vivo. Porque é todos os dias que nós temos que voltar para Ele. Todos os dias volta para Ele. Todos os dias você acorda e fala: Senhor, hoje é a nossa nova história. Todos os dias, Senhor, Tu és o meu amado. Todos os dias é uma live. A live de ontem não serve para hoje. O banho de ontem não serve para hoje. A oração de ontem não serve para hoje. Hoje é o dia de eu purificar o meu coração. E é todos os dias. E é com sangue. Porque o que limpa o coração é sangue, não é água. Se você colocar água no seu coração, você vai limpar ele? Não. Quando a pessoa tá lá, hospitalizada, e se por acaso alguém coloca um remédio errado na veia, para tirar aquele remédio da veia, limpar o sangue, coloca o quê? Vamos lavar o sangue da pessoa com água, as veias da pessoa com água? Não, limpa é com sangue, por isso que é o sangue que purifica. Vocês conseguem entender isso? Gente, eu fico passando mal às vezes quando eu começo a entender algumas coisas. E tem coisas que eu começo a entender falando aqui com vocês. Tem coisas que eu só começo a entender depois que eu falo com vocês. Você limpa uma coisa com aquilo que já tem dentro dele. E aí o povo tá cheio de mentira, cheio de desonestidade, um povo que já caminhou com Deus. E ele tá falando: volta pra mim, confia em mim. As promessas não mudaram, nada muda. Eu tô te esperando. Eu amo você, minha esposa. Eu amo você.
Versículo 10 diz: falei aos profetas e multipliquei as visões. E pelo ministério dos profetas propus comparações, que foi o que ele fez com Oséias. Eu te faço casar com uma prostituta e amar ela e ter filho com ela, assim como eu casei com Israel e tenho filhos com ela. Será que há transgressão em Gileade? Eles são pura vaidade. Vaidade é aquilo que é passageiro, tá, gente? Quando você lê lá o livro de Eclesiastes e fala que tudo é vaidade, está querendo dizer que tudo é passageiro, tá bom? Em Gilgal sacrificam bois, e os seus altares serão como montões de pedra nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria. Ali Israel trabalhou para conseguir uma esposa, e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, tirou Israel do Egito, e um profeta cuidou do seu povo. Efraim amargamente o provocou a ira. Por isso, seu Senhor fará com que ele pague pelo sangue que derramou e lhe retribuirá pelas suas afrontas. Ainda que você esteja errado, ainda que eu esteja errada, você é amado e escolhido por Deus, e os seus inimigos vão pagar por todo o mal que te fizeram. Deus é justo juiz e o amor dele é incondicional. É incondicional. Ele só precisa que a gente se volte para ele. E diga: Deus, assim como Davi. Davi não pôde construir o templo de tanta pessoa que ele tinha matado. Olha, eu quero dizer uma coisa, se você não matou ninguém, você já está um pouquinho melhor que Davi. Porque Davi, um homem segundo o coração de Deus, a diferença dele é que ele entendeu que era sobre reconectar todos os dias. Reconectar todos os dias. O seu celular, se ficar 24 horas sem carregar, eu duvido que ele suporte. O meu celular, eu carrego ele, eu acho que umas 2 vezes por dia. Se desconectar da tomada, ele começa a descarregar. Você começa a descarregar a partir do momento que você desconecta de Deus. E aí você precisa carregar de novo. O que é? Enquanto você está aqui na live, lendo a palavra, enquanto você está no momento de oração, enquanto você está ligado na fonte, você está carregando, mantendo a sua carga ali. Desconectou, distraiu, foi ver alguma outra coisa que não tem nada a ver com o que alimenta a sua alma, começa a descarregar. Não pode deixar desligado. Se esse celular fica uma semana desligado, descarregado, quando você vai ligar, é provável que ele não funcione mais. Vai precisar ficar muito mais tempo na bateria, igual um carro, se você não ligar ele todo dia. O que acontece com a bateria? Vai arriar a bateria. Vai ter que fazer lá uma chupeta, que é, ligar na bateria de outro carro lá. Vai ter que trocar a bateria, porque ficou muito tempo desconectado da fonte. E é isso que acontece com o povo de Israel, é isso que acontece comigo, é isso que acontece com você. Desconecta de Deus, fica muito tempo longe, vai ter que ter um esforço maior para conectar. Mas o que Deus sempre nos mostra na palavra é que não está tudo perdido. E é isso que o inimigo quer, que você desacredite que ele tem um recomeço para você. Porque não importa o que aconteceu, não importa o que aconteça agora. Reconecta, corre para os pés dele e fala: Senhor, me perdoa. E reconecta, 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 reinicia, dá um novo start. Ele te dá sempre uma nova chance. Ele te dá sempre uma nova chance. Só que é um processo muito desgastante esse. Então, o melhor, o ideal seria que a gente não desconectasse nunca. Só que todos os seres humanos passam por isso. Todos os seres humanos passam por isso. Em algum nível, de alguma forma. Mas o Senhor está sempre chamando. Por isso que a palavra dele se renova todos os dias. Por isso que a gente tem que ler todos os dias. Ele dizendo: não temas, eu te amo. O capítulo 13. Castigo definido. Nesse capítulo, o profeta condena os efraimitas. Efraim é uma das tribos de Israel, porque adoravam Baal e imagens de fundição. Como um animal selvagem, o Senhor Deus os faria em pedaços.
Castigo definido. Aqui o Senhor, mais uma vez, ele anuncia um castigo, uma consequência para os erros dele. Quando Efraim falava, havia tremor. Foi exaltado em Israel. Mas ele se fez culpado por causa de Baal e morreu. Agora pecam cada vez mais. E da sua prata fazem imagens de fundição. Eles pegam a riqueza deles e fazem deuses de ouro. Eles fazem ídolos segundo o seu conceito, todos obras de artífice, e dizem: ofereçam sacrifícios a eles. Chegam até a beijar esses bezerros. Por isso serão como a névoa da manhã, como o orvalho da madrugada, que logo desaparece, como a palha que o vento leva da eira e como a fumaça que sai por uma janela. Deus não vai deixar eles influenciarem por muito tempo. Por isso que uma má influência morre cedo. Por quê? Porque ele vai conduzir muita gente ao erro. Então Deus não quer que coisas ruins passem. Por isso que a longevidade está muito associada com uma vida reta, uma conduta reta. Porque quando você tem algo bom, Deus quer que você viva muito para influenciar cada vez mais pessoas. Você entende isso? Mas eu sou o Senhor seu Deus. Versículo 4 do capítulo 13. Mas eu sou o Senhor seu Deus desde a terra do Egito. Deus está lembrando eles que foi o Senhor que tirou eles da terra do Egito. Portanto, vocês não conhecerão outros deuses além de mim, porque não há Salvador a não ser eu. Não há Salvador a não ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu os conheci no deserto, em terra muito seca, só eu sei de onde o Senhor me tirou. Quando tinha comida, eles se fartaram. E uma vez farto, seu coração se encheu de orgulho, por isso se esqueceram de mim. Tá vendo porque muitas vezes Deus segura algumas bênçãos? Por que muitas vezes Deus não nos dá tudo aquilo que a gente queria, não nos dá muita folga? Porque facilmente a gente para. Você acha que se talvez eu tivesse ganhando os meus milhões, você acha que se talvez... Tô travando, gente? Me fala aí. Vocês acham que se eu tivesse ganhando os meus milhões, tivesse com meu marido, os meus filhinhos, todo mundo... Talvez eu estaria encontrando tanto tempo para estar aqui fazendo live de manhã e às 2 horas da tarde? Será que eu cuidaria tanto das pessoas? Se eu tivesse com a minha família impecável, bonitinha, não, ia estar cheia de outras tarefas, excesso de tarefas, e não ia ter tempo de ler a Bíblia. Eu não ia ter tempo, talvez, de orar o tanto que eu ore, o tanto que eu preciso orar mais. Porque eu ia dormir tão cansada de multitarefas que eu ia ter desenvolvido. Então, ele está dizendo aqui, quando vocês se fartam, o seu coração se enche de orgulho e vocês se esquecem de mim. Por isso que ele tem que sondar e moldar, tem que moldar o nosso coração para que a gente cresça com os valores importantes. Portanto, serei para eles como leão, como leopardo, ficarei espreitando no caminho. Como ursa roubada dos seus filhotes, eu os atacarei e lhes rasgarei o peito. Como leão, eu os devorarei ali mesmo. Como um animal selvagem, eu os farei em pedaços. A sua ruína, ó Israel, vem de você, e só de mim o seu socorro. Olha só, o que ele está querendo dizer? Não me culpe pela sua ruína. A sua ruína é culpa das suas escolhas. Agora, eu sou o seu socorro. Ele nos lembra do nosso pecado, mas não como o mundo nos julgando, nos condenando e dizendo que não tem jeito. Ele diz, vocês estão passando por provação, porque vocês andaram longe de mim, se prostituíram, fizeram muita cagada, mas eu sou o seu socorro. Eu não consigo não me alegrar. Onde está agora o seu rei? Para onde quer que o salve, para que o salvem todas as suas cidades? Ele está dizendo, vocês buscaram um rei na terra? Vocês buscaram um patrão para pagar o salário? Vocês buscaram refúgio em um homem? Cadê ele agora? Cadê ele agora na sua crise de identidade? Cadê ele agora na sua crise de ansiedade? Cadê ele agora no momento que você está chorando, depressivo? Eles não podem te ajudar, é só eu. O seu Deus.
e eu tô te esperando. E os seus juízes, dos quais você disse, dê-me um rei e príncipes, eu lhe dei um rei na minha ira, e o tirei de vocês no meu furor. Deus disse para Israel, eu vou ser o rei de vocês. Deus disse para nós, eu vou ser o patrão de vocês, eu vou ser o seu marido, eu vou ser o seu pai, eu vou ser o seu provedor. Aí você fala, não, mas eu preciso confiar no meu patrão que me paga um salário por mês. Como que eu vou me sustentar aí, Samara? É essas coisas que eu ouço. Como que eu vou sair da minha cidade e vou chegar aí em São Paulo, Barueri, Alphaville, eu vou pro método IP, eu vou pro HP, eu vou pro método CIS, eu vou aí pra trabalhar, eu vou aí pra me conectar pro Mastermind, eu vou usar tudo que eu tenho, depois como é que eu vou comer? É melhor confiar no patrão, né? Melhor confiar no seu concurso público. Melhor confiar aí na loja que você tem, que vende alguns milhares de reais por mês, até que tá bom. Vender a sua vida e esquecer o seu propósito. Porque tem gente esperando para ouvir a sua voz. Tem gente morrendo porque você não abre a sua boca. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas. O seu pecado está armazenado. As dores de parto virão. Mas ele é filho insensato, porque será tempo de nascer, mas ele não estará no lugar de onde deve vir ao mundo. Tem tanta coisa para nascer de você. Tem tanta coisa aí guardado, coração queimando, ardendo, uma mensagem para entregar, um livro para ser escrito, um vídeo para ser gravado, uma live para ser feita. Uma visita a uma pessoa que precisa ser feita. É tanta coisa aí sendo gerada dentro de você, mas você é insensato. E essas dores de parto vai vir. Porque vai chegar um momento que a dor do nascimento vai chegar. Só que você não tá no lugar certo. Mas vai nascer de qualquer jeito. Vai nascer de qualquer jeito. E às vezes esse sufocamento, essa sensação de que parece que eu vou morrer, eu tô vivendo uma vida que eu não aprovo, tem alguma coisa aqui que não é suficiente, eu tô ganhando dinheiro, eu tô com isso, eu tô com aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas parece que nada tá bom. Por quê? Porque essa é a dor de parto, tem coisas querendo nascer de você. Só que você tá distraído, não está onde tem que estar. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó inferno, a sua destruição? Meus olhos estão fechados para a compaixão. Ainda que Efraim dê frutos entre os seus irmãos, virá o vento leste, o vento do Senhor, subindo do deserto. Ele secará a sua nascente e estancará a sua fonte. Ele secará os tesouros e todas as coisas preciosas. Tinha tudo para dar certo onde você tá, mas não vai fluir. Não vai fluir porque não tá no lugar certo. Vai nascer, mas vai morrer. Você vai fazer dinheiro, mas não vai conseguir fazer nada com esse dinheiro. Por quê? Porque não tá no lugar que tinha que estar. Não tá ouvindo a voz do Senhor que tá te chamando. Não tá dizendo sim pro que Ele tá te chamando. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Parece forte, né? Cruel. Mas é isso que a gente tem escolhido para nossa vida. A gente escolhe que a gente aborte projetos. A gente escolhe que todos os nossos esforços, que a gente lutou tanto, eu lutei tanto para conquistar isso, veio um ladrão e roubou. Eu lutei tanto para conquistar essa empresa e ela quebrou. É Deus dizendo, eu sou suficiente para você. Isso é por amor, porque Ele quer te dar algo, a riqueza que enriquece, não acrescenta dores. Algo que não vai ser passageiro, algo que vai ser eterno, algo que não é só para essa vida, mas é para a eternidade. Algo que não é um prazer momentâneo, mas que é algo duradouro. Algo que não é superficial, algo que é profundo.
Ele quer te tirar do nível de fidelidade para te levar para o nível de lealdade. Ele quer te tirar do nível daquele que diz: Deus quer 10% de você. Não, ele quer tudo. Ele quer te tirar do nível das pessoas que fazem as coisas devagarzinho, ou às vezes ele não quer uma hora do seu dia. Ele quer você o tempo inteiro. Porque você não entende o que é um homem que é apaixonado por uma mulher. E ele é esse marido, ele é esse homem que é apaixonado por você. Que deu o valor para sua vida, o mesmo valor que ele deu para Jesus. Você acha que se você valesse 1 centavo a menos do que Jesus para ele, ele ia entregar o seu filho pela sua vida? Não, você vale para ele o mesmo que Jesus vale. Nossa, que heresia, Samara. Heresia, você não lê a Bíblia, porque se você lesse Mateus 17, 23, você vai entender que você é um com ele. Assim como Jesus é um com o Pai, você é um com ele. E ele disse: vocês fariam obras maiores do que eu. Se eu entender o poder de Jesus, que é manifesto através de mim nessa terra, você andaria de cabeça erguida e não de cabeça baixa. Você não deixaria o inimigo te seduzir com coisas passageiras desse mundo. Eu não deixaria o inimigo me desfocar do meu objetivo. É por isso que a gente tem que voltar todos os dias para cá. Voltar todos os dias para a leitura da palavra. Voltar todos os dias para ele. Porque eu sinto te dizer. Mas não espere que você vai ser uma pessoa espiritual lendo a Bíblia 5 minutos por dia ou uma vez a cada 7 dias. E consumindo produtos do mundo, produtos que vão coisas que vão te atrair para esse mundo o resto do dia e achar que você vai ter um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus, não. Você vai continuar vivendo uma vida medíocre, não só com Deus, mas nos seus resultados financeiros, nos seus relacionamentos, tudo vai ser abaixo da média. Só quando o meu tempo com ele for mais precioso do que qualquer outra coisa. Quando eu abrir mão de qualquer coisa, mas não abrir mão do meu compromisso com ele. Meu encontro marcado diariamente. Da hora que eu levanto até a hora que eu fecho meus olhos para dormir. Quando eu durmo, eu morro. Quando eu acordo, eu ressuscito para mais um dia. Para outra reconexão. Para outra oportunidade. Eu só tenho hoje. Essa pode ser a minha última live. E eu quero dizer que o Senhor nos chama para viver uma vida de extraordinário com ele. Israel, esposa do Senhor, é você que tem trocado. Israel sou eu, que muitas vezes troquei a presença do marido por seduções, que muitas vezes deixei de trabalhar para o meu provedor, para o meu Senhor, para trabalhar para o homem. Aonde que a gente parou, gente? Capítulo 14, é o último capítulo de Oséias. Israel, volte para o Senhor seu Deus, chamado para voltar ao Senhor. O profeta apela ao povo para que volte ao Senhor e confesse que somente Deus pode salvá-los. E o Senhor promete vida nova a Israel. Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e converta-se ao Senhor dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom e em vez de novilhos o sacrificam. E em vez de novilhos, os sacrifícios dos vossos lábios. A Assíria não nos salvará, nem iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos, porque elas são o nosso Deus. Porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Boa tarde, Vilma. Olha só. Olha o que diz aqui. Ele está dizendo: volte, confessa, peça perdão. E creia que só no Senhor o órfão encontra misericórdia.
E Deus diz: eu vou curar a rebeldia deles. Eu vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Obrigada, Senhor, porque ele fará comigo como ele fez aqui. Os seus ramos se estenderão. A sua fragrância é como o cedro do Líbano. Você vai voltar a ser linda, cheirosa. Você vai voltar a florescer. Você vai voltar a dar frutos. Serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Pare de procurar aí fora tudo que já está dentro de você. Tudo que você precisa já está dentro de você, e esse é o nome do meu livro. Eu não sei por que Deus me deu o nome desse livro no dia que ele me deu, que foi numa corrida. Eu não sei. Mas cada vez que eu leio a Bíblia, cada vez que o meu livro vai ficando mais perto de ficar pronto, mais o Senhor vai me fazendo entender por que ele disse isso aqui. Israel, Samara, tudo que você precisa já está dentro de você. Toda a reconstrução que você precisa, Érica, toda a reconstrução que você precisa, Marcos, toda reconstrução que você precisa, Vilma, toda reconstrução que você precisa, Juliette, já está dentro de você. O seu provedor, o seu pai, o seu marido, o seu amigo, ele te chama. Se você precisa de um amigo, eu estou aqui. Se você precisa de um pai, eu estou aqui. Se você precisa de um marido, eu estou aqui. Se você precisa de um consolo, eu estou aqui. Eu continuo te amando. Não importa o quanto você foi ferido no mundo. Não importa o quanto os seus pecados te machucaram. Eu estou aqui para curar suas feridas, para te amar, para te reconstruir, para fazer de ti uma bênção. Eu te amo, minha filha. Eu te amo, minha amada. Tu és o meu amigo, tu és a minha amiga, pode contar comigo. Não peça ajuda para o homem, fala comigo antes de falar com qualquer pessoa. Conta para mim antes de contar para qualquer pessoa. Se sinta amada por mim antes de mendigar amor de qualquer pessoa. E o último verso, o último versículo desse livro diz assim: quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão por eles, mas os transgressores neles cairão. O livro de Oséias, esses 4 dias lendo o livro de Oséias, realmente impactou a minha vida. Um Deus de amor. E se você acha que o Deus narrado no Antigo Testamento é um Deus cruel, você não conhece nada sobre Deus, porque Ele é amor. E Ele deixa bem claro para nós. Toda essa tristeza que invade o seu coração às vezes, essas lutas sem sentido, é consequência das suas escolhas, mas eu estou aqui como pai, como refrigério, como uma chuva sobre uma terra seca, para ser o seu consolo, para ser a sua restauração, para ser a sua libertação, não importa o que você fez. Você se prostituiu, Israel. Eu me prostituí como esposa de Deus. Mas Ele nos chama de volta, trabalha para mim. Sirva a mim. Procura saber o que eu quero de você. Não se preocupe com o seu sustento. Não se preocupe com o que você há de comer. Não se preocupe como vai ser, como vai acontecer. Eu sou o seu provedor. Não seja seduzido pelas oferendas do mundo, pelas ofertas de propostas fáceis ou a segurança de um emprego.
Eu te sustento. Eu te amo. Eu coloquei dentro de você algo precioso. E antes de você saber que você pode viver disso, viva para isso. Viva para isso. Antes de você saber que você pode viver disso, viva para isso. E eu vou te mostrar que você não só pode viver para isso, mas eu vou te sustentar naquilo que eu te chamei. Pessoas estão morrendo porque eu não abro a minha boca. Seja luz, seja sal. Volte-se para o Senhor. E Ele vai fazer com que o seu perfume exale entre as nações. Você vai exalar o bom perfume de Cristo por onde você passar. Você vai conectar pessoas por onde você passar. A sua voz vai ser uma voz de transformação, de cura, de consolo, de aconchego, porque Deus se manifesta nessa terra através de você. Estamos juntos até depois do fim. Eu amo você. E amanhã, 7h30, a gente está aqui com a live de mulheres virtuosas e femininas. E às 14h a gente vem começar a ler o livro de Joel. E o livro de Joel são 3 capítulos, mas são capítulos bem grandes. Então pode ser que a gente termine amanhã o livro de Joel, ou pode ser que a gente faça Joel em 2 dias. Leia mais uma vez o livro de Oséias. Se você tiver alguma dúvida, quem é sábio que entende essas coisas, a Juliane colocou, quem é sábio entende essas coisas, quem é prudente que as saiba, que os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores cairão neles. Que nós sejamos justos. Sabe o que é justo? Justo é aquele que se ajusta. Quero só terminar com essa explicação aqui para você discernir o que é o justo. Você imagina que você é uma pessoa que perdeu 20 quilos. O que acontece com as suas roupas de quando você tinha 20 quilos a mais? Elas vão cair, elas já não vestem mais você. Você ganhou uma nova forma. Você encontrou uma nova versão. Você descobriu algo diferente. O que você vai fazer com a roupa? Ajustar ela. É isso que o justo faz, ele se ajusta. Não que nós sejamos perfeitos, mas prosseguimos para o alvo. Para ser transformados pela palavra de Deus. Então, o justo é aquele que se ajusta. Se eu descobrir algo novo hoje, eu vou ajustar a minha realidade, a minha conduta de acordo com aquilo que o Senhor me ensinou hoje. Senão eu vou ser um insensato. Pensa o quanto que nós somos insensatos em vários aspectos. Todo mundo sabe que refrigerante faz mal, que Coca-Cola mata. Todo mundo sabe que quando você bebe refrigerante, você diminui o seu tempo de vida. Mas aí o que eu faço? Eu continuo bebendo Coca-Cola. Eu não me ajustei. Eu estou sendo insensato, porque o insensato é aquele que sabe o que precisa fazer e não faz. Mas que o Senhor nos ajude pela sua misericórdia. Sabe por quê? Porque às vezes é o refrigerante que te prende, outra pessoa é outra coisa que prende ela. E nós vamos buscando esse melhoramento, essa transformação em Deus. Para que a gente se prepare para o nosso encontro com o nosso marido como virgens prudentes que estão com as suas lamparinas acesas. Porque Ele vem. E mais do que me preparar para ter minha família aqui nessa terra, eu preciso me preparar para o encontro com o amado da minha alma. Glória a Deus. Tô igual crente. Glória a Deus. É para dar glória de pé, igreja. Gente, eu amo vocês. Até amanhã. E hoje ainda eu vou gravar mais stories aqui, provavelmente. Tamo junto. E tô muito feliz porque eu passei na minha prova teórica do curso de formação de condutores, e daqui a uns tempos eu serei uma mulher habilitada. Obrigada, papai. Obrigada por tudo. Obrigada a vocês que estão aqui comigo. Obrigada. Beijo, Juliane. Sabrina tá bem aqui, viu? Depois de mandar foto dela. Beijo, tchau.